Então traduza isso. Faxineira kkkk. O milionário riu. Mas ele não sabia quem ela era. Se você está gostando desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e curte esse vídeo para receber mais vídeos como esse no seu dia. Agora vamos para a história. Marina Silva arrasta o balde pelo corredor de mármore do prédio comercial mais caro de São Paulo. São 5 da manhã e os escritórios ainda dormem em suas torres de vidro e aço. Seus pés doem dentro dos sapatos gastos, mas ela não para. Nunca para. O celular vibra no bolso do uniforme azul desbotado. Uma mensagem de Júlia, sua filha de 16 anos. Mãe, o dinheiro da faculdade chegou? Marina engole seco. A bolsa de estudos que conseguiu para a filha cobre apenas 60% das mensalidades do curso de medicina. O resto ela tira do próprio corpo, trabalhando 3 empregos diferentes. Chegou sim, minha filha. Foca nos estudos. Mentira. Uma mentira que dói no peito, mas que mantém os sonhos da garota vivos. O elevador se abre no 3º andar. Marina respira fundo antes de entrar no escritório da Sterling & Associates, uma das maiores consultorias internacionais do país. Aqui, homens de terno de R$3.000 decidem o destino de empresas inteiras antes do café da manhã. Ela conhece cada mesa, cada gaveta, cada segredo deixado sobre as mesas desses poderosos. Durante 2 anos, ela tem sido invisível para eles. Uma sombra que limpa, organiza e desaparece. Mas hoje seria diferente. Hoje, Marina descobriria que sua invisibilidade havia sido sua maior força. 3 meses antes, Marina havia perdido seu segundo emprego. A padaria, onde trabalhava das 14 horas às 18 horas, fechou após uma fiscalização que encontrou irregularidades na documentação trabalhista. O dono, seu Roberto, um homem de 60 anos que conhecia Marina desde que Júlia era pequena, teve que demitir todos os funcionários com lágrimas nos olhos. Desculpa, Marina. Você sabe que se pudesse, você é como uma filha para mim. Eu sei, seu Roberto. Não se preocupe comigo. O senhor já fez muito por nossa família. Marina abraçou o homem que havia lhe dado uma chance quando ninguém mais dava. Seu Roberto havia sido testemunha do casamento dela com Carlos, havia segurado Júlia no colo quando ela nasceu, havia emprestado dinheiro sem juros nos momentos mais difíceis. Marina, ele disse entregando um envelope, aqui tem R$3.000, é tudo que posso fazer. Seu Roberto, eu não posso aceitar? Pode sim. Carlos era meu afilhado, lembra? É o mínimo que posso fazer pela filha dele. Mas Marina estava preocupada, muito preocupada. Com apenas o salário da faxina noturna na Sterling, R$1.200 por mês, e alguns trabalhos esporádicos de limpeza em casas de família, que rendiam no máximo R$400 extras, ela mal conseguia cobrir as despesas básicas. O aluguel do apartamento de 2 quartos custava R$800, luz e água mais 300, supermercado outros 500. Sobrava muito pouco para remédios, transporte e as necessidades de Júlia. A mensalidade da faculdade de medicina, R$2.400, era um sonho cada vez mais distante. Mesmo com a bolsa parcial que Júlia havia conseguido por mérito acadêmico, ainda restavam R$1.000 mensais que Marina precisava tirar de algum lugar. Mãe, eu posso trancar o curso por um semestre. Júlia havia sugerido numa dessas noites, em que encontraram Marina chorando sobre as contas da mesa da cozinha. Ou talvez mudar para uma faculdade mais barata? Jamais. Marina secou os olhos com uma força que não sabia de onde vinha. Você vai ser médica e vai ser na melhor faculdade que conseguimos. Foi isso que seu pai queria antes de morrer. Júlia abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Carlos havia morrido 3 anos antes, vítima de um câncer no estômago que poderia ter sido tratado se tivessem descoberto antes. Se tivessem tido dinheiro para exames preventivos.
Se tivessem tido acesso a um sistema de saúde decente que não os fizesse esperar 8 meses por uma consulta com um oncologista. Quando eu me formar, Júlia murmurou, vou trabalhar de graça para famílias como a nossa. Ninguém mais vai morrer por falta de dinheiro para tratamento. Sua mãe vai dar um jeito, Marina repetia sempre, mais para si mesma do que para a filha. Sempre dou. Mas dessa vez, ela não sabia como. Havia procurado emprego em dezenas de lugares. Saía da Sterling às 6 da manhã, completamente exausta, depois de 8 horas limpando 3 andares de escritórios, dormia 2 horas no sofá velho da sala e passava o resto do dia batendo de porta em porta. Lojas, escritórios, restaurantes, salões de beleza, mercados. A resposta era sempre a mesma. Não estamos contratando no momento, ou você está super qualificada. O que, no caso de Marina, significava velha demais, cansada demais, desesperada demais. Aos 45 anos, com apenas o ensino médio completo e um histórico de trabalhos braçais, as opções se tornavam cada vez mais escassas. O mundo parecia feito para pessoas mais jovens, mais bonitas, mais educadas formalmente. Mãe, Júlia disse uma tarde, voltando da faculdade e encontrando Marina desmaiada no sofá. A senhora está se matando. Estou bem, filha. Só cansei um pouco. A senhora dormiu 3 horas em 2 dias. Isso não é cansar um pouco. Marina se levantou devagar, cada músculo do corpo doendo. É o que precisa ser feito. Não é, mãe. Não assim. Foi durante uma dessas manhãs de desespero, quando Marina voltava de mais uma entrevista fracassada, desta vez para uma vaga de auxiliar de limpeza em um hospital que pagava ainda menos que a Sterling, que ela ouviu, por acaso, uma conversa que mudaria tudo. Marina, você fala inglês? A pergunta veio de Samuel, o segurança noturno do prédio. Era um homem negro de seus 50 anos, quieto, que sempre cumprimentava Marina com um sorriso gentil. Inglês? Marina parou de esfregar o chão. Por que pergunta? É que... Bem, eu te vejo sempre olhando para os papéis que ficam nas mesas. E ontem eu notei você lendo um contrato que estava em inglês. Marina sentiu o sangue subir ao rosto. Eu só estava... Relaxa. Samuel se aproximou. Não vou contar para ninguém. Só fiquei curioso mesmo. Você entende o... Que está escrito? Marina hesitou. Durante anos, ela havia escondido esse segredo. Nas horas vagas, quando Júlia era pequena, ela estudava inglês sozinha. Comprava livros usados, assistia filmes legendados, praticava pronuncia no espelho do banheiro. Era um hobby, uma forma de exercitar a mente durante os trabalhos mecânicos. Pouco, admitiu finalmente. Samuel sorriu. Minha filha está fazendo um curso de tradução na universidade. Ela sempre fala como é difícil conseguir trabalho na área. Diz que as empresas grandes pagam muito bem para quem traduz documentos importantes. E daí? E daí que você trabalha na Sterling & Associates. Eles devem traduzir um monte de documento, não? Marina nunca havia pensado nisso. Para ela, os papéis nas mesas eram apenas obstáculos a serem contornados durante a limpeza. Contratos, relatórios, e-mails impressos, tudo em português, inglês, espanhol, às vezes até em mandarim. Eles contratam empresas de tradução, caríssimas para isso, continuou Samuel. Minha filha já tentou mandar currículo, mas dizem que só trabalham com agências grandes, certificadas. Certificadas? Com diploma, certificado internacional, essas coisas. O coração de Marina despencou. Ela não tinha certificado nenhum. Mal tinha terminado o ensino médio. Mas sabe de uma coisa, Marina? Minha filha diz que metade desses... E tradutores formados traduzem tudo errado, porque nunca trabalharam no mundo real. Eles sabem a gramática, mas não sabem como as pessoas realmente falam. Marina passou o resto da noite pensando naquelas palavras.
Na semana seguinte, Marina começou a prestar mais atenção aos documentos espalhados pelas mesas da Sterling. Não por curiosidade, ela sempre havia sido discreta e respeitosa, mas por uma necessidade que ela ainda não conseguia nomear. Se ela ia limpar ao redor deles, podia ao menos entender do que se tratavam. E foi assim que descobriu algo que a perturbou profundamente. Na mesa de Marcus Sterling, o CEO da empresa, havia um contrato de fusão entre duas multinacionais. A versão em inglês falava claramente de Staff Reduction for Operational Efficiency, redução de pessoal para eficiência operacional. Já a tradução oficial em português, feita pela renomada Thompson & Associates Translation Services, dizia apenas otimização de recursos humanos. Marina conhecia inglês suficiente para saber que staff reduction significava demissões, em massa. Muitas demissões. Famílias inteiras perdendo o emprego de uma vez só. Sua própria família havia passado por isso quando a metalúrgica onde Carlos trabalhava otimizou recursos humanos. Na época, eles não entenderam que aquela expressão elegante significava que 300 famílias ficariam sem renda da noite para o dia. No dia seguinte, ela viu a mesma distorção em outros documentos. Termos como Environmental Impact Mitigation se tornavam adequação ambiental. Substantial Tax Benefits through Offshore Structures virava planejamento tributário internacional. Forced Relocation of Indigenous Communities se transformava em Programa de Reassentamento Voluntário. As traduções não estavam tecnicamente erradas, mas omitiam o peso real, a dor real, o impacto real das palavras. Marina começou a anotar essas discrepâncias num caderninho velho que carregava na bolsa, o mesmo onde anotava as contas mensais. A cada nova descoberta, sua indignação crescia. Samuel, ela disse numa dessas noites, quando a indignação não cabia mais no peito, você acha que as empresas de tradução fazem isso de propósito? Fazem o quê? Amenizam as coisas. Fazem soar menos grave, menos doloroso. Samuel parou de ler seu jornal e olhou para Marina com atenção. Eles haviam se tornado amigos nesses 2 anos, unidos pela solidão dos turnos noturnos e pela dignidade de quem trabalha honestamente por pouco dinheiro. Como assim? Marina hesitou. Então contou sobre suas observações. Samuel ouviu em silêncio, com uma expressão cada vez mais séria, às vezes balançando a cabeça, quando ela mencionava os termos mais absurdos. Marina, você tem certeza do que está falando? Tenho. Posso mostrar. E mostrou. Durante os 15 minutos de pausa para o café, Marina levou Samuel até o 34º andar e apontou 3 documentos diferentes onde a mesma coisa acontecia. Samuel, que havia completado o ensino médio na educação de jovens e adultos e entendia um pouco de inglês por causa dos filmes que assistia com legenda, ficou estarrecido. Isso é grave, Marina. Muito grave. Por quê? Porque esses documentos vão para a imprensa, para investidores, para os órgãos do governo, para as comunidades afetadas. Se eles estão suavizando o impacto real dos negócios, é mentira? Não é mentira. É algo pior. Samuel olhou ao redor como se alguém pudesse estar escutando. É manipulação sistemática. É fazer as pessoas acharem que uma coisa é outra. Marina sentiu um frio no estômago, como quando dizem que vão adequar a fábrica, mas na verdade vão fechá-la. Exatamente. E quando dizem que a empresa vai se reestruturar, mas na verdade vão demitir metade dos funcionários. Isso mesmo. Marina pensou em todas as vezes que ela e Carlos haviam sido enganados por linguagem bonita que escondia verdades dolorosas. Quantas famílias estavam sendo enganadas neste exato momento? E agora? Samuel ficou em silêncio por um longo momento, olhando para os documentos espalhados pela mesa. Marina, você tem um dom. Você vê coisas que esses tradutores caros não veem.
Ou que eles fingem não ver de propósito. As peças começaram a se encaixar. Quando Marina decidiu investigar por conta própria, usando o computador da Lan House perto de casa, o mesmo onde Júlia fazia pesquisas escolares e onde Marina havia aprendido a usar e-mail quando Carlos ficou doente, ela começou a pesquisar sobre a Thompson and Associates Translation Services. Custava R$ 2 por hora de internet, dinheiro que ela tirava do orçamento do pão. Mas Marina sabia que precisava entender o que estava acontecendo. O que encontrou a deixou estarrecida. Thompson and Associates não era apenas a empresa de tradução da Sterling. Eles prestavam serviços para dezenas de grandes corporações brasileiras e multinacionais, sempre com o mesmo padrão suspeito: suavizar termos que poderiam causar polêmica pública ou problemas legais. Em site após site, Marina encontrou o mesmo padrão: Workforce Optimization em vez de Mass Layoffs, demissões em massa; Strategic Restructuring em vez de Plant Closure, fechamento de fábrica; Environmental Compliance Enhancement em vez de Pollution Damage Control, controle de danos por poluição; Community Engagement Program em vez de Forced Relocation, relocação forçada; Operational Cost Adjustment em vez de Wage Reduction, redução salarial. Marina gastou 4 horas e R$ 8 descobrindo que a Thompson and Associates tinha clientes em mineração, petróleo, agronegócio, farmacêutica, todos os setores que mais afetavam pessoas pobres como ela. Mas a descoberta mais chocante veio quando ela pesquisou o nome de Richard Thompson, fundador da empresa de tradução, no site da Receita Federal. Richard Thompson constava como acionista minoritário de 17 empresas diferentes, incluindo a própria Sterling and Associates. Marina precisou ler 3 vezes para ter certeza do que estava vendo. Eles não eram apenas fornecedor e cliente. Eram sócios. Meu Deus, Marina murmurou sozinha na Lan House, enquanto uma criança de uns 10 anos jogava videogame no computador ao lado. Eles estão vendendo mentiras organizadas. A indignação deu lugar ao medo quando Marina percebeu a magnitude do que havia descoberto. Ela estava lidando com um esquema que envolvia milhões de reais, dezenas de empresas e afetava milhares, talvez milhões de pessoas. Pessoas como ela, pessoas como Carlos, pessoas como as famílias do seu bairro que bebiam água de poço porque não tinham dinheiro para a água mineral, mas não sabiam que esse poço podia estar contaminado pelos ajustes operacionais de alguma fábrica próxima. Marina imprimiu algumas páginas, mais R$ 2 que ela não tinha, e voltou para casa com as mãos tremendo. Foi na segunda-feira seguinte que sua vida mudou para sempre. Marina chegou ao escritório às 5 da manhã, como sempre, mas encontrou movimento incomum no andar. Marcus Sterling estava lá, coisa rara nesse horário, discutindo animadamente com 2 homens de terno no telefone viva voz. Ela continuou sua rotina de limpeza, invisível como sempre, empurrando o carrinho de material para o canto mais distante da sala, mas suas orelhas, treinadas por anos de invisibilidade, captaram cada palavra. O relatório da auditoria ambiental da fábrica de Itapecerica chegou ontem, dizia Marcos, andando de um lado para o outro. Thompson já está cuidando da tradução. Quando sair na imprensa, vai parecer que fizemos apenas ajustes operacionais. Em vez de despejo irregular de resíduos tóxicos no lençol freático, risadas do outro lado da linha. Por isso que pagamos uma fortuna para eles, Marcos. Richard sabe exatamente como vocês dizem. Massagear os termos técnicos sem tecnicamente mentir. Marina quase derrubou o frasco de desinfetante. Itapecerica da Serra ficava a apenas 20 quilômetros do bairro onde ela morava. O lençol freático de lá abastecia vários bairros da região, e a multa da EPA, $2,5 milhões é muito dinheiro, vai aparecer como taxa de adequação regulatória voluntária.
Ninguém vai entender que fomos multados por contaminar o lençol freático com metais pesados. A população vai achar que foi uma parceria com o governo. Genial! E os sintomas nas crianças da região? Problema da Secretaria de Saúde, não nosso. Oficialmente, não temos nenhuma relação com o aumento dos casos de leucemia infantil em Itapecerica. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Leucemia infantil, metais pesados no lençol freático. Crianças doentes por causa da água contaminada, como Júlia bebia todos os dias no bairro onde moravam. Como ela própria havia bebido por anos. Como Carlos havia bebido até morrer de um câncer que talvez não fosse tão genético quanto os médicos haviam dito. A raiva que explodiu no peito de Marina foi diferente de tudo que ela já havia sentido na vida. Não era só indignação. Era ódio puro, cristalino, justificado. Eles estavam matando crianças e rindo disso. Marina não conseguiu dormir por 3 dias. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Júlia, via as crianças do bairro brincando na praça, perto do rio que recebia os dejetos das fábricas da Sterling. "Mãe, você está bem?" Júlia perguntou numa dessas manhãs, encontrando Marina tomando o 3º café da madrugada. "Estou sim, filha. Só preocupada com as contas." Mentira de novo. Mas como ela poderia explicar que descobriu que a empresa onde trabalhava estava envenenando lentamente o bairro deles? Foi Samuel quem percebeu a mudança primeiro. "Marina, você parece assombrada. O que aconteceu?" Ela contou tudo. Cada palavra que havia ouvido, cada documento que havia visto, cada conexão que havia descoberto. Samuel ficou pálido. "Marina, você precisa denunciar isso." "Para quem?" "Quem vai acreditar em mim? Eu sou uma faxineira sem diploma, sem certificados, sem nada. Eles são milionários, mas você tem as informações. Informações que obtive ilegalmente. Eu estava trabalhando, não investigando." Samuel ficou em silêncio por um momento. "E se você conseguisse provas concretas? Como?" "Os documentos ficam nas mesas. Você vê tudo primeiro, antes de qualquer um chegar no escritório." Marina sentiu um arrepio na espinha. "Você está sugerindo que eu..." "Estou sugerindo que você fotografe os documentos originais em inglês e as traduções alteradas, com data, com assinatura, com tudo. Isso é crime, Samuel. E o que eles estão fazendo, não é?" Marina pensou em Júlia, pensou nas outras crianças do bairro, pensou na água que bebiam todos os dias. "Se eu fizer isso, vou perder meu emprego. É o único dinheiro fixo que tenho." "Marina, se você não fizer isso, pode perder muito mais que o emprego." Na quinta-feira seguinte, Marina chegou ao escritório com o celular carregado e as mãos tremendo. Durante 2 horas, ela fotografou sistematicamente dezenas de documentos, contratos, relatórios de auditoria, e-mails impressos, traduções oficiais. Cada foto era uma prova do esquema de manipulação de informações. E foi exatamente quando ela fotografava o último documento que ouviu a voz atrás de si. "Então traduza isso, faxineira." Cac. Marina se virou devagar. Marcus Sterling estava na porta do escritório, acompanhado de 2 seguranças que ela não conhecia. Não eram do prédio. "Senhor Sterling?" Marina tentou esconder o celular nas costas. "Ah, não precisa esconder. Eu sei exatamente o que você estava fazendo." Marcus entrou na sala com um sorriso frio. "Há semanas que sabemos que alguém estava xeretando nossos documentos. As câmeras de segurança são muito eficientes." Marina sentiu as pernas bambearem. "Você sabe quantos anos de cadeia uma pessoa pega por espionagem industrial?" Marcus continuou se aproximando. 5 anos, 10 se conseguirmos provar sabotagem. Eu não estava... Claro que estava. Mas sabe o que mais me impressiona? Uma faxineira que pensa que consegue entender documentos corporativos complexos. Ele riu.
Então traduza isso, faxineira. Industrial espionage and corporate sabotage. Consegue? Marina olhou nos olhos dele. Viu arrogância, desprezo, certeza absoluta de que ela era insignificante demais para representar qualquer ameaça. E foi nesse momento que ela percebeu. Marcus Sterling não fazia ideia de quem ela realmente era. Espionagem industrial e sabotagem. Corporativa, Marina respondeu calmamente. Mas eu prefiro a definição mais técnica, the systematic acquisition of proprietary information for competitive advantage, often involving breach of trust and violation of confidentiality agreements. O sorriso de Marcus vacilou. Impressive vocabulary for a janitor. Marina continuou, agora em inglês fluente. But I think you're more familiar with terms like environmental cover-up, fraudulent reporting, and public endangerment. Shall I translate? Those for you, too. Os seguranças olharam para Marcus, confusos. How... Marcus gaguejou. How do I speak English better than your expensive translators? How do I know about your partnership with Thompson & Associates? How do I know about the contaminated water table in Zone 7? Marina deu passo em direção a ele. Because while you see a janitor, Mr. Sterling, I see everything, I hear everything, and I understand everything. Marina puxou o celular das costas e mostrou as fotos, including these 47 documents proving systematic translation fraud, environmental cover-ups, and deliberate public misinformation, all time-stamped, all geotagged, all stored in 3 different cloud services. Marcus estava branco. You know what the beautiful thing about being invisible is, Mr. Sterling. Nobody bothers to check if you're really as stupid as they think you are. Foi nesse momento que Samuel apareceu na porta, não sozinho, mas acompanhado por 2 homens de terno que Marina não conhecia. Marina, Samuel disse calmamente, estes são os detetives Rodrigues e Santos da Polícia Civil. E estas são as jornalistas Amanda Ferreira do Estadão e Carla Mendes da Globo. O mundo de Marcus Sterling desmoronou em questão de segundos. 6. Meses depois, Marina estava sentada na primeira fila do auditório da Faculdade de Medicina da USP, assistindo Júlia receber o diploma de conclusão do primeiro semestre com honras acadêmicas. O escândalo da Sterling & Associates havia resultado na maior investigação sobre fraude corporativa e crimes ambientais da década. Marcus Sterling e Richard Thompson estavam presos, aguardando julgamento. As fábricas foram fechadas para descontaminação completa. Mais importante, a comunidade onde Marina e Júlia moravam havia recebido indenização integral para tratamento médico preventivo e relocação temporária. Marina Silva. A voz veio do palco. Poderia se aproximar, por favor? Marina se levantou confusa. Não estava esperando ser chamada. Senhoras e senhores, disse o reitor da universidade no microfone, gostaria de apresentar uma pessoa muito especial. Marina Silva, que muitos de vocês conhecem pelos jornais como a mulher que expôs o escândalo da Sterling, aceitou nossa proposta de se tornar consultora especializada em tradução jurídica e ética corporativa. Aplausos ecoaram pelo auditório. Além disso, o reitor continuou, Marina acaba de receber uma bolsa integral para cursar Direito aqui na USP, com foco em Direito Ambiental e Corporate Compliance. Marina subiu ao palco com lágrimas nos olhos. Ao lado do reitor, havia uma mesa com documentos oficiais da universidade. Mas a surpresa não para por aí, disse uma voz familiar. Amanda Ferreira, a jornalista que havia coberto o escândalo, se aproximou do microfone. Marina, em nome da Fundação de Direitos Humanos e Meio Ambiente, gostaria de anunciar que você recebeu o Prêmio Cidadania 2024 por Courage Civil and Environmental Protection. Marina mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. E, finalmente, Amanda continuou, sua história inspirou a criação do projeto Tradutor Cidadão, que vai treinar pessoas de comunidades carentes
para identificar e traduzir documentos que afetam diretamente suas vidas. 50 pessoas já se inscreveram para a primeira turma, que será coordenada por você. Marina olhou para a plateia e viu Júlia chorando de emoção. Viu Samuel na terceira fileira, sorrindo orgulhoso. Viu dezenas de rostos que ela não conhecia, mas que estavam ali para celebrar sua jornada. Marina se aproximou do microfone, as mãos tremendo. Eu passei a vida inteira sendo invisível, limpando depois que outras pessoas faziam suas reuniões importantes, tomavam suas decisões importantes, mudavam o mundo enquanto eu apenas varria os pedaços. Silêncio respeitoso no auditório, mas descobri uma coisa: não existe trabalho pequeno demais para fazer diferença. Não existe pessoa simples demais para mudar o mundo. Às vezes, é justamente por sermos subestimadas que conseguimos ver o que outros não veem. Marina respirou fundo. Meu marido morreu porque não tivemos acesso a informações que poderiam ter salvado a vida dele. Informações que existiam, mas estavam escondidas atrás de linguagem técnica e traduções manipuladas. Isso não vai mais acontecer, não se depender de mim. Os aplausos foram ensurdecedores. 3 anos depois, Marina estava formada em Direito, especializada em crimes ambientais. O projeto Tradutor Cidadão havia treinado mais de 300 pessoas em 12 cidades brasileiras. 15 casos de fraude corporativa haviam sido expostos graças ao trabalho desses tradutores invisíveis. Júlia, agora médica formada, trabalhava em um posto de saúde na periferia, oferecendo atendimento gratuito para famílias que não tinham acesso à saúde de qualidade. Mãe, Júlia disse numa dessas noites em que jantavam juntas no pequeno apartamento que haviam comprado, o primeiro imóvel próprio da família. Você se lembra daquela noite que me encontrou chorando sobre as contas? Lembro. Você disse que sempre daria um jeito, e deu, Marina sorriu. Não, filha, nós demos um jeito juntas. Na mesa da cozinha, onde antes ficavam as contas em atraso, agora havia livros de direito ambiental, relatórios de casos que Marina investigava. E Marina sorriu, olhando para a mesa onde antes ficavam as contas em atraso e que agora estava coberta de livros de direito ambiental, relatórios de casos que ela investigava e uma foto emoldurada. Marina, no dia da formatura de Júlia, segurando um cartaz feito pela filha. Minha mãe, minha heroína, minha tradutora de sonhos. Não, filha, não era só sobre o dinheiro, era sobre dignidade, era sobre não aceitar que pessoas como nós tenham que morrer em silêncio. Júlia se levantou e abraçou a mãe. Pai ficaria orgulhoso. Ele está orgulhoso. Marina corrigiu. Tenho certeza disso. Naquela noite, depois que Júlia foi dormir, Marina se sentou à mesa da cozinha para revisar o caso mais recente. Uma empresa química multinacional que estava despejando resíduos tóxicos no interior de São Paulo e cujas traduções de relatórios ambientais apresentavam as mesmas distorções que ela havia descoberto na Sterling. O telefone tocou. Era Samuel. Marina, você viu o jornal de hoje? Ainda não, por quê? Saiu uma matéria sobre a Thompson & Associates. Eles fecharam definitivamente. Richard Thompson foi condenado a 12 anos de prisão. Marina sentiu uma satisfação profunda, mas também uma ponta de tristeza. Justiça havia sido feita, mas quantas vidas poderiam ter sido poupadas se alguém tivesse agido antes? E tem mais, Samuel continuou. 3 ex-funcionários da Thompson procuraram o Ministério Público. Querem colaborar com a investigação de outras empresas. Dizem que o esquema era muito maior do que imaginávamos. Quanto maior? Marina. Eles falam em mais de 200 empresas envolvidas, não só no Brasil. Argentina, Chile, México. Parece que era uma rede internacional.
Marina fechou os olhos. 200 empresas significavam milhares de documentos manipulados, milhões de pessoas enganadas, comunidades inteiras sendo lentamente envenenadas por adequações ambientais, que eram, na verdade, crimes ambientais. Samuel, você acha que vamos conseguir? Conseguir o quê? Parar tudo isso. Fazer diferença de verdade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Marina, você se lembra de quando me perguntou se as empresas faziam isso de propósito? Lembro. E eu disse que era manipulação? Sim. Eu estava errado. Não era só manipulação. Era guerra. Guerra contra gente como nós. E você sabe qual é a diferença entre guerra e manipulação? Qual? Na guerra, quando você vence uma batalha, o inimigo recua. Eles já estão recuando, Marina. 3 empresas de tradução já fecharam só este mês. Outras estão revisando seus contratos. O Ministério Público criou uma força-tarefa específica para casos como esse. Vocês venceram a primeira batalha. Marina olhou para a foto de Carlos na estante da sala. Ele estava sorrindo, com Júlia bebê no colo, num domingo de sol no parque. Uma época em que eles ainda acreditavam que trabalho, honesto e boa vontade eram suficientes para garantir uma vida digna. Carlos, ela murmurou, a gente conseguiu, amor. Não foi como imaginamos, mas conseguimos. O apartamento estava em silêncio, mas Marina podia jurar que sentiu uma brisa suave tocar seu rosto. No dia seguinte, Marina acordou às 5 da manhã. Um hábito de anos ainda persistia. Mas em vez de vestir um uniforme de faxineira, vestiu o terno azul marinho que havia comprado para as audiências no tribunal. Em vez de pegar o balde e os produtos de limpeza, pegou a pasta de couro, onde carregava os documentos do novo caso. Antes de sair, ela passou na cozinha e fez café. Não o café fraco que tomava quando precisava economizar, mas o café forte e aromático que Carlos costumava fazer nas manhãs de domingo. Sentou-se à mesa por alguns minutos, saboreando o café e o silêncio da madrugada. Pela janela, via as primeiras luzes se acendendo nos prédios da região, pessoas acordando para mais um dia de trabalho. A maioria sem saber que existiam Marinas no mundo trabalhando nos bastidores para proteger suas vidas. O celular vibrou. Mensagem de Júlia. Mãe, o resultado dos exames das crianças de Itapecerica chegou. Taxa de remissão de 94%. Vocês salvaram essas crianças. Marina sorriu e digitou de volta. Não fui só eu, filha. Nunca é só uma pessoa. Mas no fundo, ela sabia que havia começado com uma pessoa. Uma faxineira invisível que se recusou a permanecer calada quando descobriu a verdade. Às 6 horas, Marina estava no escritório do Instituto Carlos Silva, revisando os documentos que chegaram durante a madrugada. Dezenas de denúncias, centenas de documentos para analisar, milhares de vidas para proteger. Samuel chegou às 6h30. Ele havia deixado o emprego de segurança noturno e agora trabalhava como coordenador de segurança do Instituto. Bom dia, doutora Marina, ele disse sorrindo. Bom dia, Samuel. Ainda me sinto estranha com esse doutora. Vai se acostumando. Aliás, chegaram mais 3 casos durante a madrugada. Uma empresa de agrotóxicos no Mato Grosso, uma mineradora no Pará e uma farmacêutica aqui em São Paulo. Marina respirou fundo. O trabalho nunca terminava. Para cada Sterling and Associates que eles derrubavam, apareciam 3 outras fazendo a mesma coisa. Mas ela não se intimidava mais. Vamos começar pela farmacêutica, disse Marina, abrindo a pasta. Se eles estão manipulando informações sobre medicamentos, as consequências podem ser fatais mais rapidamente. Marina, Samuel disse, enquanto organizava os documentos na mesa, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você alguma vez se arrepende de ter mexido com essa gente? Sua vida era mais simples antes. Marina pensou por um momento. Sabe, Samuel, quando eu era faxineira, eu limpava a sujeira que outros faziam. Agora eu continuo fazendo a mesma coisa.
A única diferença é que a sujeira está escondida em palavras bonitas e as consequências de não limpá-la são muito piores. Samuel sorriu. Então você continua sendo faxineira. Continuo sendo faxineira, Marina confirmou, abrindo o primeiro documento do dia. Só mudou o tipo de sujeira que eu limpo. Ali, naquele escritório pequeno, mas digno, Marina Silva, ex-faxineira, advogada, ativista, mãe, viúva, guerreira, começou mais um dia da batalha mais importante de sua vida. Do lado de fora, São Paulo acordava lentamente. Milhões de pessoas saindo para trabalhar, estudar, viver suas vidas, a maioria sem saber que existia uma mulher que havia decidido que nenhuma criança morreria de câncer por água contaminada se ela pudesse evitar. E enquanto Marina trabalhava, em algum lugar da cidade, uma outra faxineira, um outro segurança, um outro trabalhador invisível estava prestando atenção em documentos que não deveria entender, mas entendia, porque Marina havia provado uma coisa fundamental. Não existe pessoa pequena demais para mudar o mundo. Só existe pessoa que ainda não descobriu o próprio poder. Mr. Sterling, Marina murmurou para si mesma, sorrindo enquanto revisava o primeiro documento da farmacêutica. You should have asked who I really was. Mas ele nunca perguntou, e essa foi a queda dele. Na gaveta de sua mesa, Marina guardava uma foto da época em que trabalhava na Sterling. Nela, ela aparece empurrando o carrinho de limpeza pelo corredor de mármore, quase invisível entre os homens de terno que passavam apressados. No verso da foto, ela havia escrito com caneta azul: para todas as pessoas invisíveis, vocês são vistas, vocês são importantes, vocês podem mudar tudo. E todos os dias, antes de começar o trabalho, Marina olhava para essa foto e lembrava de onde havia começado, uma faxineira que se recusou a permanecer invisível quando as vidas das pessoas que amava estavam em perigo, uma faxineira que descobriu que sua maior força estava exatamente onde todos pensavam estar sua maior fraqueza, no fato de que ninguém a levava a sério.